Você vai ouvir agora uma mensagem. Então pare, pense, não faça nada, preste atenção em cada palavra que o pastor vai falar com você. Para ficar bem gravado em nosso coração. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou seu anjo para anunciar a seu servo João, que atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Que o Senhor abençoe essa palavra no nosso coração, amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, aqui está a Tua palavra. E nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para o nosso coração. Abençoa-nos, que os nossos ouvidos estejam prontos, que o nosso coração esteja maleável. Fala-nos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Antes mesmo de adentrar esse verso 3, eu quero recordar para, talvez, você que não tenha estado aqui noutra oportunidade, que este livro, o livro último da Bíblia, chamado Apocalipse, começa com a palavra revelação e significa Apocalipse exatamente revelar, mostrar as coisas que o Senhor mandou para o seu povo. Essa revelação aqui, diz no verso 1, é a revelação que vem diretamente de Jesus Cristo. Interessante que traz a expressão Jesus Cristo, não traz só Cristo ou só Jesus, no sentido do nome completo do Senhor. Recordando que quando falamos Jesus, nós temos a expressão Deus é Salvador ou é salvação. A raiz do nome Jesus está na Bíblia toda com esse sentido. É a mesma raiz do nome de Josué no Velho Testamento. Jeová é salvação. E Cristo, todos nós sabemos, já falamos sobre isso, só recordando, Cristo significa o quê? Quem sabe? O ungido de Deus. E esta revelação vem então deste que é salvação e que é ungido de Deus. E diz aqui que Deus lhe deu. Deus sempre dá a palavra. Deus sempre dá a mensagem. E Ele passa essa palavra para seu Filho Jesus Cristo, a fim de que mostrasse para os outros, os servos. Quem eram esses servos? Eram aqueles que haviam se convertido ao Senhor, aqueles que receberam Jesus no coração, enquanto Jesus estava nesse mundo, no seu ministério terreno, e após sua ida aos céus. Esses servos, então, estavam ali, e a palavra diz que eram as coisas que em breve devem acontecer. Esse em breve traz a noção de tempo, e já verificamos que tempo no Apocalipse tem um sentido mais de qualidade, não tanto de datação, pois o breve devem acontecer, já havia acontecido lá na igreja de Tessalônica, quando Paulo escreve a sua primeira carta. Ele escreve e os crentes da época falaram assim: agora nós vamos ficar à toa, não precisamos fazer mais nada, porque o Senhor vem logo. Aí Paulo teve que escrever uma segunda carta corrigindo aquele problema. Nós não temos como ter o controle do tempo. O tempo é com Deus. O tempo é com o Senhor. O tempo da minha vida, da sua vida, o tempo, Ele que controla. Já falamos sobre isso, só recordando, duas palavras do grego para tempo. Uma é cronos, é o tempo linear, é o tempo que parte de uma época vai até a outra. Por exemplo, do descobrimento do Brasil até agora. Estamos falando do cronos. Mas se falarmos, a outra palavra é o kairos, é no tempo certo, é pontual. Então, que dia e hora que você nasceu? Bom, aquilo ali é o ponto, não é? É um momento limitado, certo? Então, esse tempo é tanto o cronos quanto o kairos. Todos esses tipos de tempo estão nas mãos do Senhor. E aqui chegamos ao segundo verso, que fala que João atestou tudo quanto
viu da palavra de Deus. E nós já vimos que João tinha experiência com isso. Ele escreve o seu evangelho, e nós lembramos lá no capítulo 1 de João, se você se lembra, no princípio era o verbo, a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. É interessante isso de João capítulo 1, os irmãos têm que atentar muito para o que está escrito em João 1, porque os testemunhos de Jeová dizem, no princípio era uma palavra, um verbo, só que não é assim no original. No princípio era a palavra, ou o verbo, e João tinha experiência com isso, porque ele já havia escrito este evangelho de João, e depois escreve as cartas. Ele tinha experiência com a palavra de Deus, a palavra viva, a palavra eficaz, a palavra que muda. E ele então diz que viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Como João pode ter registrado isso aqui? Que testemunho era esse? Testemunho, a palavra também no grego é interessante. É a palavra marturel. É a palavra que diz de uma pessoa que chega ao ponto, em última instância, até de morrer por aquele por quem ela está testemunhando. E alguns dos apóstolos, alguns dos discípulos realmente foram apedrejados, mortos, como o caso de Estevão, por causa do testemunho de Jesus. Você estaria disposto a ser um marturel, a ser um testemunha de Jesus? Talvez você nem eu não precisamos ser mortos, isso é a última instância, mas muitos foram. E a Bíblia fala de pessoas que morreram por causa da perseguição. Lembrando que aqui nós estamos num contexto de perseguição. Que ano que é que Apocalipse foi escrito? Nós já falamos sobre isso, quem sabe? O ano 95 da nossa era. Quem que era o imperador daquela época? Quem se lembra? Um homem chamado Domiciano. Ele era bonzinho a beça, quase não machucava ninguém, não é? Mas tinha a maldade, porque em certos momentos ele exigia que ele fosse considerado Deus. Por que nós temos na Bíblia esta noção de dizer Jesus é o Senhor? Porque eles queriam que todos dissessem César é o Senhor. César é o Senhor. E os imperadores gostavam de estar no trono, de ser considerados deuses. E os cristãos sofreram, porque muitos deles não aceitaram de forma alguma dizer que César era o Senhor, mas que Jesus Cristo é o Senhor. Sim, por causa disso, muitos foram perseguidos. Nós chegamos então, agora, a este verso 3 que fala: bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia. Vamos começar pensando em bem-aventurados. O que significa bem-aventurados? Felizes, felicíssimos. Quando estudamos aqui as bem-aventuranças, nós vimos que não dá nem para a gente traduzir direito, que é muito, 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 muito feliz. Não é uma felicidade que não é nossa, mas a felicidade que vem do Senhor. Salmo 16:11 diz que há plenitude de alegria. Nós lemos o Senhor falando que essa alegria que nós temos, ninguém pode tirar do nosso coração. O inimigo não pode arrancá-la do coração dos seus discípulos, por mais pressão que venha, por mais problemas que surjam. Mas o Senhor quer que nós sejamos filhos e filhos com a alegria do Senhor em nosso coração. Porque nós já aprendemos, Neemias 10:8b, o que diz? A alegria do Senhor, a nossa força é. Então, a força não vem de mim, não vem de você, vem do Senhor. Felizes são aqueles que leem, os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia. A felicidade dos que leem e dão atenção à palavra. Esta era a ideia ali. Eu acho que a nossa máquina hoje pifou aí, não é, meu irmão? Acho que não está... está lá, porque aquela dali não está funcionando, não. Bem, você se sente feliz quando lê a Bíblia, a palavra de Deus? Deixa eu perguntar aqui. Quantos se sentem felizes com a leitura da palavra? Graças a Deus, amém. O povo batista é o povo da palavra, não é? Que bom quando a gente lê a palavra. A palavra do Senhor, ela vem para nos instruir na vida. Ela vem para nos alimentar.
ela vem também para nos corrigir, é verdade, mas é a palavra do Senhor. E aqui João estava transmitindo esta palavra do Senhor. E agora precisava dar atenção. Os que leem e os que atentam a esta palavra, vejam os irmãos o que diz, os que ouvem, também os que ouvem, ouvir, ler, ouvir. Então, 2 sentidos aí ligados à palavra. Você se sente feliz por dar atenção à palavra? Você se sente abençoado quando Deus lhe fala ao coração através de sua palavra? Bem, a leitura, dizem os teólogos, que a leitura desta profecia, ela deveria ser feita em voz alta na igreja. Era este o sentido que João apresenta aqui, nesta passagem, e quando falamos nesta revelação que ele recebeu do Senhor. A felicidade da leitura na igreja coletiva era algo que fora herdado desde tempos anteriores. Por exemplo, nas sinagogas, a lei e os profetas eram lidos nos dias de sábado. Eu gostaria que um irmão abrisse em Lucas 4,16 e lesse essa passagem, Lucas 4,16, e outro lesse Atos 13,15, para a gente poder entender isso. Lucas 4,16. Desembainhar a espada, 1, 2, 3, vamos lá. Quem achou pode ficar em pé, leia em voz bem alta. Faz de conta que você está lá no palanque, leia em voz bem alta. Então chega lá no dia de sábado e levanta-se para fazer o quê? Ler a palavra. Que palavra, pergunta aos irmãos, que Jesus tinha em mãos naquela época? Quem pode me responder? Menos os pastores aqui estão proibidos de falar, os teólogos e outros. Só mesmo os irmãos que não fizeram nenhum tipo de curso em nenhum seminário. Que palavra que Jesus tinha na mão naquela época? Hein? O Antigo Testamento, muito bem. Principalmente a lei e os profetas. A lei e os profetas. Jesus tinha, então, ele ia ler lá em voz alta. Por que que naquela época eles não tinham ainda o Novo Testamento? Porque na época de Jesus, o Novo Testamento estava em processo de criação, só depois. O primeiro evangelho, o evangelho de Marcos, o mais antigo, evangelho de Mateus, de Lucas, mais ou menos, para não ficar muito numa data só, dizem os entendidos que são da época de 55, 56, do tempo de Jesus para cá, claro, não é? Então, o Novo Testamento ainda estava em formação. Jesus pregando e as pessoas registrando depois o que ele pregava, mas ele lia o Antigo Testamento, ele lia para que eles ouvissem, e era num dia de sábado. Por que não era no domingo? Quem me responde? Por que ele não lia no domingo ali? Porque era costume, vejam os irmãos, eles ainda estavam no processo de adaptação, vejam, o judaísmo, todos eles praticamente eram judeus. Todos eles. Agora tinha que ler, a escritura tinha que ler no sábado. Por que não? Eram judeus. Até que Jesus morre e Jesus ressuscita e agora começa a fazer isso que dia? No domingo. Ah, que bom. Primeiro dia da semana. Veja aí o que diz no verso 10. No dia do Senhor. No primeiro dia da semana. Antes, nas sinagogas, lia-se no sábado. Mas agora, com Jesus, com sua morte e ressurreição na cruz, sua morte na cruz e a ressurreição, ao terceiro dia, acabou sábado. Agora é celebrar a vitória de Cristo. Os adventistas, eles se veem pavorosa com esse verso de Apocalipse 1:10.
porque não tem como contradizer isso. É no dia do Senhor, é no primeiro dia da semana, é no domingo, não é no sábado. Existe um teólogo americano, Donald Castro, que escreveu um livro enorme que fala do sábado para o primeiro dia da semana. Como foi essa transição? Houve uma transição. Tanto é que nós chegamos em Atos 15, vamos lembrar, teve a primeira Assembleia Batista. Lembra disso? Atos 15? Era isso mesmo? Primeiro concílio, primeira Assembleia. O que aconteceu lá? Eles não queriam que os convertidos se tornassem primeiro judeus? Não era isso que eles queriam fazer? Lembra disso? Quem lembra? Levante o braço, deixa eu ver. Amém, 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 amém. Então, lembra que eles queriam impor sobre os que se convertiam, que primeiro eles tinham que tornar-se judeus para depois se tornar cristãos. Aí, lá em Atos 15, depois que reuniu a Assembleia, eles, então, orientados pelo Espírito Santo, resolveram a não impor sobre aqueles que se convertiam mais nenhuma dessas coisas da lei mosaica. E aí, os que se converteram passaram a ter acesso direto a Jesus e a celebrar o Cristo vivo, o Cristo ressurreto. Atos 13, 15, quem encontrou? Pode ler aqui também, irmã, ela ia ficando ali que não deu para ouvir lá. Pode ler, irmã, você lendo aí, pode ler. Então, vejam só, o que acontecia? Esse versículo está falando depois da leitura de quê? Da lei e dos profetas. A lei, nós sabemos, ela foi criada e para que os judeus pudessem obedecê-la. Interessante que no livro de Números, capítulo 35, tem até a criação das cidades refúgio para que fossem colocados lá os presos, diz o texto bíblico, que cometeram um crime sem a intenção de matar. Se não me engano, a parte da justiça traduziria isso sem dolo, não é? Sem intenção de matar, isso mesmo, irmãos? Meus professores aqui? Sem intenção de matar. Leia lá Números 35. 6 cidades refúgios, 3 de um lado e 3 do outro. O que cometia o crime que não foi com a intenção de matar, por exemplo, ele estava lá cortando uma lenha com o machado soltava e batia, o outro morria, ele não iria ficar preso junto com os outros marginais. E isso diz o texto bíblico, porque o vingador de sangue viria e mataria aquela pessoa. Então, para evitar isso, ele era colocado lá naquela cidade refúgio, até que cumprisse a pena e depois liberado. Protegido do vingador de sangue. A lei tinha os seus aspectos. Tinha lei para tudo. Tinha lei para que não discriminasse o estrangeiro, o pobre, a viúva. Tinha lei para todo jeito. Certa ocasião, aqui eu fui convidado para dar uma palavra lá na ADPERJ, Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. E me lembro que a presidente lá, uma senhora muito Caxias, né? E colocou lá vários religiosos falando. E o tema era o defensor público é a oportunidade de servir. Que a irmã Helenice tinha até sugerido isso que tinha sido tratado na Convenção Batista Brasileira. E lá chegando, então nós oramos em casa e fomos à palavra para tentar buscar na Bíblia como falar num contexto daqueles. Então Deus nos deu a palavra. O defensor público é a oportunidade de servir ao pobre. Fomos lá nos textos, selecionamos os textos da lei que falam sobre isso. O defensor público é a oportunidade de servir a viúva. Também pegamos os textos, ao estrangeiro, assim por diante. Terminado aquele momento, aquelas palavras lá que todos deram, aquela senhora, que eu não me lembro o nome dela, me chamou no canto e disse: o senhor é advogado? Falei: não sou advogado, sou pastor. Mas onde é que o senhor arrumou isso? Falei para ela: na Bíblia. Leia a Bíblia, está aí, na Bíblia. A palavra de Deus é completa. A lei tinha parâmetros para tudo. Agora, os profetas, já falamos sobre isso, recordando, 3 momentos, desculpe os irmãos eu repetir, mas eu acho que faz a gente lembrar. 3 momentos da profecia na Bíblia. Um da profecia chamada pré-clássica,
1 Samuel capítulo 10, verso 10, que fala do bando, do grupo de profetas. Depois, lá pelo ano 1100, mais ou menos, antes de Cristo, esse 1100, depois no ano de 800 antes de Cristo, temos a profecia clássica, com os profetas maiores e menores. Maiores, os irmãos sabem de cor e salteado, não é? Ezequiel, Isaías, Jeremias, todos eles, e os menores, aqueles que têm os livros menores. Me dê exemplo aí de 2 ou 3 profetas menores. Oséias, Amós, Daniel, etc., não é? Todos eles eram profetas. Agora, essa profecia do século VIII é chamada a profecia clássica. Por quê? Porque já estava agora formatada, já foram colocada agora em livros, os livros que estão na nossa Bíblia. Lá, em 1100 a.C., não tínhamos livro, apenas referência àquele grupo de profetas. Agora não. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, e veio a palavra do Senhor a Isaías, e veio a palavra do Senhor a Daniel, e veio a palavra do Senhor a Amós. Era a palavra do Senhor. Toda vez que nós lemos os profetas, e que nós lemos na Bíblia que está escrito, falou o Senhor a um desses profetas, essa expressão, e disse o Senhor, falou o Senhor, e veio a palavra do Senhor, isso é chamado a fórmula profética. Nos estudos sobre profecia que realizamos, a fórmula profética é esse chavão, essa expressão, e falou o Senhor a Isaías, Jeremias, ou e disse o Senhor, ou e veio a palavra do Senhor, assim por diante. Os profetas duraram até João, nós encontramos isso no Novo Testamento. A profecia, ela teve o seu lugar. Depois, nós não tivemos mais profetas como aqueles que nós tínhamos no passado. Não. Hoje, se você vê uma pessoa falando, eu sou profeta, não é mais de acordo com aquilo que nós tínhamos lá. Não. Ela pode até falar que sou profeta, num sentido mais genérico do termo, mas não atende àqueles requisitos da palavra para que a pessoa fosse profeta. Profeta. É aquele que fala antes dos oráculos de Deus. Então, a lei e os profetas, nós vemos nisso como Deus estava falando diretamente ao seu povo. E os chefes da sinagoga mandaram dizer, irmãos, se tem alguma palavra de exortação ao povo, falai. Eles ouviram a lei e os profetas e agora estavam querendo que os outros falassem uma palavra de exortação. Nas igrejas, os evangelhos e as epístolas passaram a fazer parte da leitura pública das Escrituras. Esse a fazer ali não tem crase, mas ficou lá, escapou. A fazer parte da leitura pública das Escrituras. Eu gostaria que 2 irmãos lessem Colossenses 4,16 e 1 Tessalonicenses 5,27. Vamos fazer o seguinte, vou convidar para vir aqui o microfone. Vem aqui e leia daqui, porque aí todo mundo pode escutar. 2 que vão ler esse texto. Colossenses 4,16. Pode vir, sem medo algum. Pode vir, porque é bom que todos ouçam. Pode vir aqui, tem um aqui. Colossenses 4,16 e outros, 1 Tessalonicenses 5,17. E quando esta carta for lida entre vós, fazei que o seja na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Então, quando a carta chegasse, era para que fosse lida. Lida na igreja. No meio dos laodicenses, lida, tem que ser lida. A palavra de Deus precisa ser lida na igreja. Em todos os cultos, em todos os momentos. Vamos ouvir agora 1 Tessalonicenses 5, 27. Eu vos suplico pelo Senhor que esta carta seja lida a todos os irmãos. Então, Paulo está fazendo esse apelo. Eu suplico, eu peço, por favor, leia essa carta para todos os irmãos. Que coisa maravilhosa é poder
ler a Escritura na igreja, ler a palavra de Deus. E esse exercício coletivo de ler, de dar atenção à palavra, passou a ser praticado mais uma vez, no dia do Senhor, para tirar dúvida. E o propósito agora, com que propósito? Propósito do ler e de dar atenção à palavra. Propósito era adoração a Deus, adoração a Jeová, adoração ao Senhor, adoração ao Criador, adoração ao Pai, adoração àquele que é Senhor das nossas vidas. O outro propósito era o fortalecimento dos crentes na fé. Os crentes daquela época, irmãos, eles sofriam muito. E Apocalipse vem como uma palavra de conforto, de consolo, de fortalecimento na fé. Já pensaram? Os irmãos sendo lá atacados pelo imperador, os irmãos sendo atacados nas igrejas, agora precisavam daquela palavra de conforto. Olha, não se desesperem, o Senhor vivo e ressurreto está aqui, fortalecendo a fé. E eu anotei aí do comentarista Kistemaker, que também é o encorajamento e o consolo dos crentes em sua luta contra Satanás e sua corte. Os crentes todos temos lutas e lutas espirituais. As nossas lutas não são tão visíveis como talvez a gente imagine. O que Paulo ensina para nós? Quem pode me dizer? A gente está aqui para lutar contra o quê? As potestades, não é? Lutar contra as hostes malignas. A gente não está na igreja para lutar contra o irmão, não. A gente está na igreja para lutar contra as hostes malignas, contra as potestades. E tem batista que não crê nem que existe o demônio. Mas a Bíblia diz que ele existe. Que ele anda de redor buscando a quem possa tragar. E o Senhor manda fazer o quê? Tem que vigiar e orar. Porque o inimigo é sagaz. Ele vem para destruir, para matar. Mas quando nós estamos enfraquecidos, sem muita coragem, o Senhor então manda a sua palavra para nos encorajar. Então o propósito da leitura pública deste livro, desta profecia, era para encorajamento e consolo dos crentes. Vamos caminhar um pouquinho mais e ver as bênçãos do ler e de dar atenção à palavra. Esse Apocalipse 1:3, o ler e dar atenção à palavra, ele é coroado com uma das coisas mais lindas que nós temos neste livro. A primeira bem-aventurança. Nos diz aí, voltem à palavra, Apocalipse 1 novamente, vejam o que diz, meus queridos irmãos, esse texto. Vejam que está falando aí, a primeira bem-aventurança. Ué, mas por que Apocalipse fala de bem-aventurança, se não é nenhum evangelho? Nós já vimos. Primeira bem-aventurança, que bem-aventurados os que? Os que fazem o quê? Leem. E os que? Ouvem essas palavras. Nós já colocamos no boletim, não sei se você se lembra, essas 7 bem-aventuranças. Mas eu vou convidar 7 corajosos para que venham aqui à frente e cada um vai ler uma bem-aventurança. A começar por essa. Por favor. Uma é essa, outra é Apocalipse 14:13, a outra é 16:15, a outra é 19:9, a outra é a 26, a outra é 22:7-14. Então, por favor, 7 irmãos corajosos, venham aqui ler essas 7 bem-aventuranças. Microfone está aqui, microfone está aqui. Vamos uma a uma. Podem vir. Primeira delas, por favor, Apocalipse 1:3. Depois. Eu vou ler a segunda, Apocalipse 14:13. Perfeitamente, pode ler a segunda. Então ouvi uma voz do céu que disse: escreva isto, felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor. Sim, isso é verdade, responde o Espírito de Deus. Elas descansarão do seu duro trabalho, porque levarão consigo o resultado dos seus serviços.
A versão que o irmão Miguel está lendo, acabou de ler, ela diz felizes, mas é a mesma expressão. Felizes ou bem-aventurados. Quem tem bem-aventurado nesse texto de Apocalipse? Vários irmãos têm aqui. Então a mesma ideia, não é? Vamos ouvir agora a segunda, a terceira. Vou ler a primeira agora. Pode ler a primeira, pastor, não tem problema. Tá. Bem-aventurados os que leem e também ouvem. Bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Já falamos sobre isso. Agora, 16:15. Escutem, eu venho como um ladrão. Feliz é aquele que vigia e toma conta da sua roupa, a fim de não andar nu e ficar envergonhado em público. Então, a versão que a Michele leu também usa a expressão feliz. Quem tem bem-aventurados nesse verso? Aqui, ali. Bem-aventurado, que vigia. Vamos agora ouvir a outra bem-aventurança. Eu vou ler 26. 26. Isso. Bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Interessante essa bem-aventurança. Os que participam da primeira ressurreição, os que têm a vida eterna garantida com o Senhor, que não experimentarão, na linguagem de Apocalipse, a segunda morte. A segunda morte é condenação eterna. A primeira morte física, todos passaremos por ela, mas a segunda é para aqueles que não creram em Jesus. Vamos ouvir agora a outra bem-aventurança. 19:9. Já foi? Já foi? Perdão. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurados que são convidados agora para participar da ceia do Cordeiro. Coisa maravilhosa, não é? Jesus nos convida para participarmos da ceia aqui, e quando nós partirmos para a glória, vamos participar da ceia com o Cordeiro de Deus. A palavra nos diz que Ele é até o nosso próprio santuário. Apocalipse diz isso. Nós vamos participar com Ele, dirigindo com Ele, ali recebendo o nosso louvor, nossa adoração. Sexta e sétima bem-aventuranças, 22, 7 e 14. Venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Sexta, né? E a sétima. Bem-aventurados os que lavam suas roupas para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Obrigado. Essa bem-aventurança tem, permita-me dizer isso, irmãos, tem um aspecto escatológico. Preciso explicar, os irmãos não têm que saber essas coisas, mas no grego essa expressão vem da palavra escatom, que refere-se ao fim, às coisas do fim. Então, quando nós falamos assim de escatologia, estamos pensando no fim, pode ser, notem bem, podia ser o fim daquele primeiro século, podia ser o fim lá dos profetas que estavam dizendo, o fim vem, lembra lá de Ezequiel, de os outros falavam assim, o dia do Senhor chegou, fim lá, e pode ser o fim que ainda está por vir. Permitam-me aqui parar um pouco, abrir um parênteses, que há pelo menos 3 correntes de interpretação no Apocalipse. Uma delas é a interpretação preterista, ou seja, que acha que tudo que foi escrito nessa profecia ficou lá no primeiro século. Nós não aceitamos esse tipo de interpretação, porque limitaria a ação de Deus e a aplicação de sua palavra em qualquer época. A segunda ideia que rola por aí é que João estava pregando para aquele tempo e para algum tempo posterior àquele, mas não um tempo tão longo, por causa das expressões que dizem em breve irão de acontecer. E outros estão dizendo que Apocalipse tinha todo o aspecto
voltado para o futuro, é a interpretação que trata futurística. Mas nós não cremos assim. Nós cremos que a profecia foi para aquela época, foi para um pouco depois e é para agora. Pois Apocalipse é a palavra de Deus. Apocalipse não é de João, Apocalipse é de Jesus. E a palavra do Senhor, ela é sempre atual. E essa bem-aventurança é no fim de todo o tempo. Bem-aventurados, portanto, os que leem e também os que ouvem a palavra desta profecia. Nosso tempo já esgotou e eu vou entrar depois no estudo só dessa expressão, as palavras desta profecia. Mas vou deixar para depois, porque senão nós vamos ficar aqui até meia-noite, que o assunto é longo. Não é? Eu não quero cansar os irmãos. Mas bem-aventurado você que lê a palavra. E se você quer ler a palavra e ter um roteiro para seguir, para essa leitura, nós temos distribuído aí. Vai ficar ali, não é? Leitura da Bíblia um ano. Tem um outro errinho aí, que escapou lá na gráfica, mas dá para você consertar e acompanhar a leitura desta profecia. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e que nós possamos ter prazer na leitura, no dar atenção à palavra do Senhor. Que Ele abençoe o irmão, abençoe a irmã, e que nós possamos olhar para essa palavra e pedir ao Espírito Santo de Deus que nos oriente, pois bem-aventurados que leem e os que ouvem essas palavras. Amém. Para ficar bem gravado em nosso coração. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou seu anjo para anunciar a seu servo João, que atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Que o Senhor abençoe essa palavra no nosso coração, amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, aqui está a Tua palavra, e nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para o nosso coração. Abençoa-nos, que os nossos ouvidos estejam prontos, que o nosso coração esteja maleável. Fala-nos, ó Deus,